Olá, queridos amigos, como é que vai? Tudo bem? Eu continuo aqui nesse cantinho especial do querido João Fera, tecladista dos Paralamas de Sucesso, tá me recebendo aqui. Em Big Field, fizemos um intervalinho, já abriu uma geladinha aqui, tá um calor danado no Rio, né, bicho? Tô com inveja aqui, que eu gosto de uma cerveja também, cara. Cara, a gente tava viajando aqui, você lembrando da época dos conjuntos, década de 70, nossa, quanta coisa boa. Mas aí, quanto tempo você ficou até o início dos anos 80 tocando nesses conjuntos? Não, cara, eu fiquei de 70 a 78, né, num grupo só, e de 78 a 82 fiquei no outro, que foi o Cry Babies, já foi o segundo conjunto que eu toquei. Aí em 82, aí foi quando eu saí do Cry Babies e fui fazer parte da banda do grande cantor Vando, né, que todo mundo conhece, né, cara? Ah, você... Eu toquei com o Vando durante 4 anos, cara. Ih, que legal! Aqui, né? Você é luz, é mar, estrela e luar, manhã de sol, Nossa, que e exatamente legal! nessa época que ele gravou esse disco, foi a época em que eu, entendeu? Que eu estava Foi aí que você se tornou mesmo músico profissional, né? a partir Começou a daí, viajar, exatamente. pegar a estrada aí fazendo shows. Aliás, aí eu digo para todo mundo, cara, que aí eu comecei a conhecer... Não, e o Vando nessa época era gigante no Brasil, nossa. Mas eu conheci o Brasil inteiro, cara. Eu falo isso até com o pessoal dos Paralamas, e eles, pô, a estrada do Paralamas é enorme, né, cara? Com certeza. Mas eu falo de cidades que eles nem conhecem, cara. Tipo assim, eu viajava no interior do Pará, interior do Amazonas, cara. Fazendo viagem assim de Manaus a Porto Velho, de ônibus, pô. Até lá a música do Vando chegava. Porra, e chegava, acho que até mais do que aqui, né, cara? A carência era muito maior. Pegando aqueles tecos da vida, sobrevoando a selva amazônica, andando de barco. Cara, pra você ter uma ideia, de Manaus a Porto Velho, a gente pegava a famosa Transamazônica ali, no meio daquele barro, cara, pô, e rezar pro ônibus na garrafa, porque se a garrafa fica parado no meio da selva, né? Meu Deus Cara, do eu céu. fiz isso tudo, cara. E sendo que, por exemplo, de Manaus a Porto Velho, nós atravessávamos 7 rios, cara. O ônibus atravessava em balsas. Mas vem cá, como é que você foi parar na banda do Vando, cara? Porque uns amigos meus, que 2 deles, inclusive, tinham tocado comigo em baile, e eles começaram a fazer parte da banda do Vando antes de mim. Depois eles me levaram pra lá. Poxa, Entendeu? que legal. 2 grandes amigos. Um era o Tony Santiago, lá de Itaguaí, e o outro, mega baixista, que é muito conhecido aqui na região, muitíssimo conhecido, que é o Persson Tupinambá. Grande Persson, né? Puta baixista aí, cara, parceirão meu, desde a época de... E tocou comigo no RB7. Brincadeira, Que né? legal. Aí teve a oportunidade, 74. fizeram convite pra você assim... Eles me obrigaram, eu não tava querendo ir, mas eles me obrigaram. Eu falei, não, cara, você tem que ir, eu acabei indo pra lá. Inicialmente você não queria ir? Não, eu tava com medo. Tava é? com medo porque, bom, pra começar, eu tava meio cru ainda de teclado. Não era um tecladista que negócio todo. Entendi. E fora isso, eu tinha medo por quê? Porque eu tava, nesse momento, eu compunha a banda do Vando. E a banda do Vando, cara, nós tínhamos o conjunto do... a banda do Vando, eu fazia parte do Cry Babies quando fui pro Vando. Então, o que acontece? Porra, eu vacilei agora, inverti agora. Então, o que acontece? O Cry Babies, cara, nós tínhamos uma média de 2, 3, às vezes 4 shows por semana. Então era um dinheirinho garantido, cara, começando família, Entendi. brava. E shows, eu sabia... Já estava acostumado a tocar o repertório, né? Não era um repertório, cara. Não, é a situação mesmo financeira. Porque, bicho, era uma época de vacas muito magras, magérrimas. E sendo que show, eu sabia que isso. Quando o cara lança E ali estava disco, funcionando, você conseguia ganhar teu dinheiro, pagar exatamente, suas contas, então. Aí agora, o show, o que acontecia? Um cantor lança um disco. Esse disco vai bem, cara, ele começa a fazer a turnê do disco. Aí vai tocar. Mas chega a hora, cara, que vai caindo, o cara para. O cantor, né, cara, ele tá numa situação mais favorável, Verdade. ele para aí, e você, como é que fica? Aí meu medo era esse, cara. Falei, é a hora que negócio. E realmente, cara, depois chegou uma certa época aí, bicho, nesses 4 anos, pô, teve um momento que foram muito difíceis. Aí foi onde eu comecei a botar o violãozinho nas costas e sair dando aula. Tem um reflexo daquilo que você falou no início do... nessa época a música era muito amarrada à questão da novela, né? A música que tocava novela e virava sucesso e ia pra rádio, né? Então, enquanto durava esse tempo, era ótimo pro artista, né? Exatamente. Ele colhia os frutos, né? E quando tocava numa novela... Entendi. A tua insegurança é depois que passasse essa maré, como é que ia ser, né? Exatamente, cara. E aconteceu. Eu vivi isso, cara. Vivi seriamente mesmo, cara. Situação de
cara, como é que eu vou fazer pra botar comida dentro de casa hoje? Aí começava dando aulinha de violão, cara. Aula de violão aqui. Inclusive, até peguei muitos alunos assim, e inclusive o João Baroni foi um dos meus alunos. É mesmo? João Baroni, antes de ser o João Baroni dos Paralamas, era o João Baroni, meu vizinho lá, né, cara? Nós éramos vizinhos lá de Seropédica. É mesmo? Sim, éramos vizinhos. Ih, que legal! Então, cara, Desde criança? Sim, sim. É mesmo? Amigo, amizade de infância. Pra você ter uma ideia, o professor do João Baroni, professor de bateria, era o baterista do conjunto que eu tocava, o RB7. E esse cara tá até hoje aí tocando muito bem ainda. Ele mora lá no Rio da Prata ali. O cara que ensinou bateria pro Baroni. Sim. Nossa, que legal. Nos nossos ensaios, Baroni, nos nossos ensaios lá do conjunto RB7, o Baroni ficava lá e, pô, aprendendo lá, bater, fazer as batidas ali. Então, quando a gente fala que é realmente a raiz dos Paralamas é Seropédica, é realmente com força mesmo, né, cara? Com força. E olha só, quando aconteceu do Paralamas, ia fazer um showzinho lá, não tinha nome, não tinha nada, era um conjuntinho, era um conjunto de garagem, bandinha de garagem. O Bi Ribeiro fez prova de vestibular, passou para Rural. Ficou estudando na Rural e o Bi morava lá, nas repúblicas, lá, morando aqui, ali, na república, lá em Seropédica. O que acontece? O Herbert já com a ideia de formar uma banda que não gostou, que a primeira ideia foi lá em Brasília, mas aí calhou do Herbert vir pro Rio e calhou do Bi voltar pro Rio também, porque o Bi é do Rio, o Herbert não é da Paraíba. Aí vieram morando em Brasília e vieram pro Rio. O Herbert é da Paraíba? Hein? O Herbert é paraibano. Ah, que legal. De João Pessoa mesmo? E é de João Pessoa. Aí o que acontece? Aí teve um dia que teve um festival lá. O festival chamava-se FEMURG, que é Festival, não sei o quê, de música da Universidade Rural, um negócio assim. Aí a mãe do Bi dava aula lá também na Rural. Ela era professora lá da Rural. E o Bi, através da mãe, conseguiu, nesse festival, que ele conseguisse botar o Paralamas, quer dizer, o conjuntinho lá, na hora da apuração, para fazer uma apresentação. Entendeu? Fazer uma apresentação lá, não sei o quê, na hora da apuração, ver quem ganhou, quem não ganhou, não sei. E o Herbert foi para lá. Mas eles, na época, eles já tocavam música autorais ou era cover? Não, era cover, cara. O Herbert já fazia uma musiquinha, mas tocava ali na mistureba toda ali, entendeu? E eles faziam cover de quê nessa época, você lembra? Ah, não, aí eu não cheguei a acompanhar, não. Mas o que acontecia na época lá, né, cara? Acontecia músicas, sei lá, quer dizer, porque não vou dizer que fazia cover de Titãs, não sei, não vou dizer porque não sei, vieram mais ou menos. Mas até, se fizer também é natural, porque é da época, né? Então, depois que o Titã aconteceu, o Paralama também, o Herbert tocou muito tempo ficou tocando música de Titã, com certeza. Poxa, que legal. Mas acontece, voltando lá no assunto lá do festival, que aí o Herbert, cara, foi, depois que a mãe do Bi conseguiu para eles tocarem durante a apuração do festival, o Herbert e o Vital teriam que ir lá para a Seropédica, encontrar com o Bi e lá fazer a apresentação à noite. Só por acaso é o Vital do Vital e Sua Moto? Sim, o próprio. Essa pessoa existe, então? Existiu, faleceu agora tem 3 anos atrás. Ai, meu Deus, que... Nossa. Aí, o que aconteceu? O Vital não foi para a Seropédica, só foi o Herbert. E encontrou com o Bi lá. E agora? Cadê? Quem vai tocar bateria? Aí, que desespero. Cara, eu gosto de showzinho logo mais, como é que a gente vai fazer? Aí tem um amigo do Bi lá, e meu amigo também em comum, que falou, bicho, tem um menino aí que tá começando a aprender, tá tocando até razoavelmente direitinho, coisa e tal, pô, podia quebrar o galho pra vocês, que era o João Baroni. Aí eles foram na casa, né, o Bi foi lá na casa do Baroni junto com esse amigo Super, foram lá, conversaram com ele, mas não, vambora, a bateria dele era juntado de pedaços de baterias, aquele negócio todo. Caramba. O Baroni falou, fiz com ele. Ele chegou lá, cara, fizesse sem ensaio, sem nada, assim, na carne. Aí o Herbert gostou da pegada que ele mostrou. Falei, caramba, bicho, pô, legal, pô, de repente vou chamar você pra fazer umas paradas com a gente. Aí eles continuaram fazendo showzinho no Rural. E sempre o Baroni ia com o Vital, chegava um certo momento e o Vital dava a bateria pro Baroni, o Baroni tocava também junto com eles. Quer dizer, por isso que eu digo que o conjunto nasceu lá. Entendeu? Nossa, e lá, cara, tocando nos botecos, fora quando tocava dentro da Rural, era nos botecos, cara. Inclusive, tinha um barzinho lá chamado Shop Steak, que é de um amigo meu de comum, de amigo de infância. Esse barzinho era dele. O Paralamas tocava ali direto. E se você pegar o primeiro disco,
que é o cinema mudo, você vai ver lá, cara, tem uma música lá chamada Chopstick. O Herbert fez essa música instrumental em homenagem a esse barzinho. É mesmo, cara, Chopstick. Que legal. Vem cá, nessa época você tava tocando nos conjuntos, eu falando banda aqui, nos conjuntos, mas você... No RB7. Nessa época de RB7, você tinha tempo... Rolavam muitos shows na Rural nessa época, né? Você chegou a assistir algum? Eu cheguei a assistir show lá. Mas aí já assisti show grande, né? Eu assisti o Sérgio Sampaio, quando ele tocou lá. Conhece o Sérgio Sampaio? Já ouvi falar, sim. Então, há quem diga que eu dormi de toca, eu pedi a eu quero é botar meu louco na rua. Assisti o show dele, assisti o show do Cláudio Nutt. Eu assisti diversos shows, cara. A Tunai, uma vez eu assisti também lá. Tunai. Mas era outro nível, cara, o sistema universitário. Os shows eram outro nível, assim, musical, não desmerecendo os demais. Mas tu vê que tu vê que agora até botaram aí o sertanejo universitário. Universitário, quer dizer, entendeu? Tu vê que então já mudou. É outro estilo de música que a pessoa curte hoje em dia para fazer shows assim, grandes shows, né? Mas antigamente era nesse nível aí, cara. Era nível assim de Lô Borges, Beto Guedes, assim, pô, era 14 bis, Essa turma tocou na Rural? Pô, sempre tocava. Nossa, que legal. Lá no Gustavão. Um amigo me contou que Legião Urbana tocou na Rural, é verdade? Tocou. Diz que foi um dos primeiros shows até. Exatamente. Um show até vazio, Legião então, Urbana. Nesse clube social, onde eu comecei meu primeiro baile com a RB7. E eu toquei na Paralama já 2 vezes. E o Paralama tocou um também antes de mim, antes de eu entrar. Então já tocou 3 vezes nesse clube. Aliás, se você quer saber, eu vi lá. Esse clube era do lado da minha casa, praticamente. Ficava a poucos metros. Eu vi lá, cara, os Novos Baianos, cara, com a formação original tocando lá. Eu vi Hermeto Pascoal tocando lá nesse clube também. Que isso, é mesmo? Pra você ver como é que as coisas mudam, né, bicho? Nossa, que... Pô, Novos Baianos, cara, com Baby, Pepeu, Galvão, com todo mundo, cara. O Moraes Moreira. Esses shows eram de graça, era ingresso? Não, ingresso, mas era baratinho, né, cara? E universitários, cara, eu levava égua, eu gostava pra caramba de shows assim, né? Nossa, que legal, cara. Nossa, que demais. Gente, ó. Vocês estão vendo que o papo tá rendendo e não chegamos nem na metade do que a gente tem para falar ainda. No próximo vídeo, a gente vai conhecer, eu vou pedir para ele contar pra gente como é que começou a história dele nos Paralamas. Tenho certeza que você tá doido para saber. Então fique ligado no próximo vídeo, ele vai contar mais. Tá bom? Então, você dá um tempinho aí. Aí já aproveita e fuma um cigarro aí pra não ficar fumando. Vai lá, fuma um cigarrinho ali. Então tá beleza. E eu vou tomar uma geladinha aqui. Daqui a pouco a gente continua esse papo então.